Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. Hoje vamos conversar com a enfermeira e professora aposentada Marta Souza, que também foi indicada para receber a homenagem, o título de cidadã benemérita aqui pela Câmara de Vereadores de Santa Maria. Marta, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria iniciar perguntando, claro que tu é uma pessoa muito conhecida no município, mas de repente pode ter um telespectador, uma telespectadora que não conhece, não sabe um pouco da tua trajetória. De forma bem breve, quem é Marta Souza? Bom, Marta Souza é uma lavrense, nasci em Lavras do Sul, vim para Santa Maria na minha pré-adolescência, estudei no Maneco, enfim, fiz a minha faculdade de enfermagem aqui, e no momento que eu me formei, eu fui trabalhar no Paraná, trabalhei 11 anos lá, na saúde coletiva, voltei para Santa Maria, trabalhei muito tempo no projeto da AIDS, e depois, meus últimos 17 anos foram na UFN, que, aliás, eu não digo que encerrou, porque eu continuo ainda ministrando algumas aulas ali na pós-graduação. Basicamente é isso. Não posso esquecer de dizer que eu sou mãe da Marília e da Gabriela, senão elas me matam, Tenho 2 filhas, uma é advogada e a outra é dentista. As 2 estudaram aqui em Santa Maria e já estão aí no mundo. E a senhora, logo quando recebeu a notícia que seria homenageada com o título de cidadã benemérita, a senhora, inclusive, até entrou na nossa sala da diretoria de comunicação e estava muito emocionada, eu acredito que a senhora, quando veio para a Câmara, não sabia do que se tratava e aí foi uma surpresa, Qual é a sensação, assim, de ter atuado, tanto e de atuar ainda tanto tempo, na política da saúde, na luta por melhor qualidade de saúde pública para todas as pessoas, e também para segmentos muitas vezes marginalizados? Qual é a sensação de ser homenageada, de ter esse reconhecimento? Olha, Matheus, eu até coloquei nas minhas redes sociais, porque quando ele me entregou e falou que todos os vereadores tinham votado em mim, e a gente sabe que às vezes tu pensa diferente de alguém, então eu fiquei tão emocionada que eu disse, eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo, porque não que a gente faça trabalho por reconhecimento, mas é muito legal, E reconhecer todo o trabalho que eu fiz, porque eu trabalhei com idosos, com crianças, com mulheres, com negros, mas principalmente com população LGBT e populações vulnerabilizadas, que normalmente essas populações são invisibilizadas. E acho que eu represento muito, principalmente essa população. Isso, para mim, é um título que eu não sei ainda dizer tudo que eu estou sentindo, mas, resumindo, acho que a palavra seria gratidão. Eu nem sei se eu merecia tanto, porque tem tanta gente bacana que continua trabalhando. Claro que eu me aposentei, mas eu não parei total, eu continuo trabalhando com a população LGBT de forma voluntária, e também hoje eu estou morando no interior, na zona rural, e eu continuo trabalhando hoje com mulheres rurais. Então, assim, me incomoda muito essa questão da injustiça social, da falta de oportunidade. Então, por onde eu cruzo, eu acabo me envolvendo com algum projeto e algum trabalho. E mais especificamente essas 2 atuações que a senhora acabou de mencionar, com as mulheres rurais, e também com a senhora essa sequência de trabalho voluntário também com o público trans, LGBT, QIA+, especificamente, como se dá esse trabalho nessas 2 frentes? Bom, primeiro eu vou falar da população LGBT. Eu falo LGBT porque é tanta letrinha depois do T que eu paro nele. Eu comecei a trabalhar com essa população quando eu retorno para Santa Maria, no ano de 95, e aqui, na Câmara de Vereadores, teve uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. Como eu fui uma enfermeira que nasci com o SUS, me interessei muito em saber como eram as reuniões do Conselho, e ali no plenarinho estava acontecendo essa reunião e estavam falando sobre a AIDS. Eu vim de um município que tinha 1 caso notificado, e naquela reunião estavam falando que tinha 197 casos. Eu falei, nossa, tenho que fazer alguma coisa. E eu estava esperando a minha cedência do Paraná para trabalhar aqui no município. Ou no município, ou na universidade, eu não sabia direito para onde, naquele momento, seria a minha cedência. E aí, um dos primeiros trabalhos que surgiu, assim, eu fui ver epidemiologicamente os dados que estavam sendo apresentados,
boa parte da população infectada tinha a ver com a questão LGBT. Daí eu falei, onde está esse povo, né? Então, tinha um bar que se chamava Refúgio dos Deuses. E eu comecei a ir nesse bar, distribuir preservativo, conversar com o pessoal. E ali a coisa foi, um fio foi puxando o outro. Eu acabei indo para a rua, conhecendo as mulheres trans, fiz grandes amizades, a Silene foi uma delas, né? E aí eu fui aprendendo a como fazer prevenção com esse público que, até hoje, ainda sofre muita violência. Essa foi a parte inicial do LGBT, QIAPN+. E as mulheres rurais, quando começou a pandemia, eu ainda estava nativa, dando aula todo dia, enfim, e a gente começou a dar aula online. E meu marido tem uma propriedade aqui perto de Lermando e Aguiar, falou, olha, vamos para fora, está muito arriscado ficar na cidade, com a pandemia, e nós fomos morar na zona rural. Esse morar na zona rural me fez conhecer outro público, que eram as mulheres que vivem nesse meio, que têm dificuldade de acesso à escola, a bens e serviços. Aí eu comecei a fazer reuniões, estimular. Eu queria muito, meu sonho assim era estimular a leitura, a reflexão. E aí eu descobri que muitas dessas mulheres sequer liam. Casaram muito cedo, tiveram muitos filhos, e aí isso impediu delas continuarem no futuro. Então, a gente já começou uma luta ali para, olha, vamos voltar para a escola. Então, agora, nesse mês agora de janeiro, nós conseguimos um ônibus com a prefeitura de Lermando, e essas mulheres estão retornando. Então, assim, eu sempre digo que esses trabalhos eles trazem muito mais benefício para mim do que para as próprias pessoas. Então, hoje eu estou super envolvida com essas mulheres rurais. E a faixa etária dessas mulheres rurais, mais ou menos? Todas acima de 40. A maioria, assim, na faixa dos 50, 60. Foi muito emocionante descobrir, né? Uma delas, ela me mandava mensagem escrita e eu respondia. Nunca imaginei que ela não lia, né? Daí eu falando, tu não tem vontade de estudar? E ela assim, eu queria tanto escrever meu nome. Eu falei, como assim que tu não escreve teu nome? E ela falou, não, eu não escrevo, é meu filho que responde. Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, quando ela me falou que ela tinha um livro que ela tinha guardado quando a filha nasceu e ela disse que um dia ela queria aprender o que estava dentro daquele livro, eu falei, não, é agora. Então, assim, são muitas histórias que tu fica pensando como é mais difícil para as mulheres, né? E aí a gente está conseguindo que elas voltem a estudar e terem novos sonhos, fazerem cursos, já que os filhos já cresceram e têm uma oportunidade, porque hoje os filhos conseguem mais fácil para a escola do que naquele período, né? Que era mais difícil até pelo machismo, muitos homens não queriam que elas voltassem, enfim, casava era sinônimo de parar de estudar, né? Então, são realidades que aos pouquinhos a gente vai tocando. De se dedicar somente ao mundo privado e não ter acesso ao mundo público, né? Exatamente. A senhora, né, foi uma das pessoas aqui em Santa Maria, não a única, mas uma das pessoas, né, uma das primeiras pessoas a falar abertamente, né, sobre a questão das ISTs, né, ou à época chamadas ainda de DSTs, né. ISTs são infecções sexualmente transmitíveis, né, que é a nomenclatura hoje atualizada, né, pelo Ministério da Saúde, enfim. Mas antigamente, até bem pouco tempo, eram chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. A senhora viveu situações de preconceito por abordar essa questão num momento ainda que, diferente do atual, né, onde essas questões já estão mais popularizadas, já estão mais disseminadas na sociedade, não que não haja preconceito, mas estão mais na ordem do dia, digamos assim? Muito, muito. Tinha gente que não tomava chimarrão comigo, por exemplo, né? Mas foi bem forte esse período. Eu nunca pensei assim, vão deixar de andar comigo, vão me olhar diferente, vão pensar que eu tenho HIV ou que eu tenho alguma sexualidade diferente. Isso nunca me impediu, mas eu confesso, assim, teve vários momentos bem chatos. Então, por exemplo, assim, as minhas filhas, eu não tinha, às vezes, onde deixar, e elas iam comigo. Então, quando nós tínhamos o projeto Você que Sabe Tudo Sobre Sexo, vamos falar sobre AIDS, que eram com as meninas e mulheres que se prostituíam, nós tínhamos encontros com essas mulheres nas casas de prostituição. E eu lembro muito ali na Teneves, né, na Tancredo,
que tinha uma senhora que era dona de uma propriedade, de uma casa de prostituição, que era uma mulher fantástica, maravilhosa. E nós fazíamos amigos secretos no final do ano. E as minhas filhas iam junto comigo, né? Aprenderam a conhecer essas mulheres. E, enfim, eu acho que muito delas não terem preconceito hoje foi por tudo que elas vivenciaram junto desse trabalho. E um dia eu contando para uma amiga, ela disse, eu não acredito que tu levou tuas filhas. Meu Deus, que horror! Como se isso fosse, de alguma forma, transformá-las em profissionais do sexo. Da mesma forma com travestis, né? Quando eu comecei a trabalhar com as gurias, eu ia muito no pensionato da Verônica, que foi uma das assassinadas de Santa Maria, que, aliás, eu dedico muito desse prêmio a essa grande mulher que foi a mãe loira, a Verônica. E nessa casa, o meu aniversário era comemorado lá, né? Elas faziam festa para mim, e as minhas filhas, e o meu marido. Nós éramos grandes amigos, somos ainda, né? Das que conseguiram sobreviver à violência, muitas ainda a gente convive toda hora nas redes sociais, principalmente. Então, isso fazia um olhar diferenciado, como se eu fosse uma mulher. E isso levava a situações de assédio, de piadinhas desagradáveis, mas eu sempre encarei isso muito sério, né? Quando vinha uma piadinha, eu fechava a cara, você não entendi o que tu disse, né? Então, aos pouquinhos, tu vai cortando, vai tentando quebrar preconceitos. Não vou dizer que foi fácil, né? Muitas vezes isso respingava nas minhas filhas na escola. Então, tem situações muito engraçadas. Eu lembro que a minha menor, quando ela era muito pequena, ela abriu a minha bolsa e tinha uma camisinha feminina. E eu estava correndo, porque eu tinha um trabalho logo em seguida, tinha que fazer uma palestra e estava na hora. E ela, mãe, o que é isso daqui? Eu falei, até explicar, disse, minha filha, isso é do trabalho da mãe. Ela disse, eu pensei que era camisinha de mulher, né? Então, claro que elas já ouviam no dia a dia e era naturalizado, elas só queriam saber se eu ia mentir ou não, né? Então, de situações cômicas até situações trágicas, principalmente com as minhas filhas, que era o meu maior cuidado, eu dizia, olha, a mãe trabalha com essas pessoas, são pessoas normais, anormal é essa sociedade preconceituosa que a gente vive, é a sociedade que é doença e acaba empurrando uma doença para essas pessoas. Então, o mais delicado para mim era quando respingava nelas e eu tinha que tomar esse cuidado, dizer, olha, isso é um trabalho sério, não é engraçado, não é divertido, a gente está simplesmente não apenas evitando uma doença para elas, mas tentando quebrar preconceitos. Isso foi muito forte. Passados 30 anos, né? 95, a senhora disse que vem aqui na Câmara de Vereadores, no plenarinho, e ali, digamos assim, é o marco de início dessa sua atuação, né, com esse público. Passados 30 anos, ou quase 30 anos, zeramos totalmente o preconceito? Infelizmente, não. A gente está ali, né, um passo, aliás, já tem pessoas curadas da AIDS, a gente tem a PrEP, tem a PEP, mas ainda não conseguimos, por incrível que pareça, um remédio para o preconceito. E o preconceito é a doença mais nojenta que tem, né? É inadmissível, em pleno 2025, tu tem que dizer o óbvio. As pessoas não escolhem nascer hétero, homo, bi. Né? Eu não me lembro do dia que eu disse para minha mãe, olha, eu quero ser hétero. Eu nasci assim. E, da mesma forma, as pessoas que são gays, que são lésbicas, que são trans, que são intersexo, quer dizer, é uma coisa tão absurda ter que estar explicando, e, da mesma forma, o racismo, que é uma coisa que eu trabalho bastante. Né? Como que ainda se tem preconceito pela cor da pele? E aí, esses dias eu ainda estava viajando, que agora eu me aposentei e estou viajando bastante, e na última viagem ainda sentou um senhor do meu lado, do nada ele veio me perguntar sobre cotas. Eu falei, não, para mim, né? Estou falando assim, a gente está apenas corrigindo um erro histórico. E ele estava falando cota para pessoas trans, parece que ele, acho que ele colocava cartas e adivinhou com que eu trabalhava. Digo, olha, tu vai me desculpar, mas agora eu vou ter que ouvir, né? Meu doutorado foi com mulheres trans, então eu vou ter que dizer assim, ó, elas não conseguem. 49 participaram da minha pesquisa, as 49, nenhuma tinha conseguido sair do ensino fundamental. Porque, por detalhes bobos, por exemplo, como é que uma trans vai no banheiro? Ela evita ir, ela tem problema renal, muitas vezes, porque ela não consegue atravessar o corredor e ela não sabe se vai no de menina ou de menino. Se ela for de menino, ela vai ser abusada, se ela for no da menina, vão começar uma gritaria por preconceito. Então, assim, são detalhes tão mínimos que elas têm que sair da escola. Aí elas saem da escola, a família expulsa. Tu vai trabalhar onde?
no comércio sem escolaridade. E aí elas acabam indo para a rua. Então, muitas estão na rua porque fomos nós que colocamos elas lá, né? Então, tu ficar o tempo inteiro repetindo essa história, eu vou te dizer que o preconceito é uma das doenças mais difíceis de curar. Algumas pessoas tu consegue tocar se ela abre. Por exemplo, essa viagem com esse senhor foram 8 horas. 8 horas ele veio me ouvindo. Quando a gente desceu em Porto Alegre, ele me disse, olha, até algumas coisas eu vou repensar, não tinha pensado por esse lado. Então, assim, tu consegue tocar. Mas aí tu tem que ter paciência, tempo. Tem algumas pessoas que são muito resistentes, aí tu olha assim, ó, essa não vale a pena investir, deixa para lá. Mas eu acho que vale a pena com formadores de opinião, com pessoas que são muito fechadas, que vão percebendo quanta besteira a gente faz no caminho. Eu não sou uma pessoa que nasci desprovida de preconceito. Imagina uma guria que veio de Lavras, de uma família extremamente tradicional, com um machismo muito forte nessa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu fui desconstruindo na medida que eu fui tocando essas pessoas e percebendo que elas eram tão iguais a mim, talvez não iguais nas oportunidades, né? Porque eu nunca precisei pensar em que banheiro eu vou, se eu tinha que desistir porque eu ia levar uma piada na escola. Como eu estava dentro da norma, eu era respeitada, então eu conseguia estudar, eu não tive dificuldade para estudar, eu sempre fui muito estudiosa. Então eu fico pensando quantas pessoas trans inteligentíssimas que eu conheci que tiveram que parar de estudar por um preconceito bobo, né? É a questão, né, que muitas vezes se debate, que é a questão da reprodução cultural, né? Todos nós somos reprodutores de cultura, né? Mas, como a senhora está dizendo, é muitas vezes importante repensar na cultura que nós acabamos reproduzindo, que vem muitas vezes da nossa socialização, dos nossos pais antepassados, né? Com relação à política para o público trans hoje em Santa Maria, como a senhora avalia, né, esses espaços, esses instrumentos que nos últimos tempos, né, têm sido constituídos, tanto na universidade, no município aqui de Santa Maria, assim por diante? Foram várias tentativas, né? Nós fizemos algumas reuniões no USM, tentamos abrir um ambulatório lá, e aí não dava, voltava para trás. Foi uma luta de muito tempo para conseguir os ambulatórios. Quando o primeiro ambulatório abriu, ele ficava literalmente às moscas, porque as pessoas trans tinham medo de ir, o pessoal ainda não se sentia preparado para o atendimento, porque são várias sequelas, por exemplo, do uso do silicone, uso inadequado, muitas vezes, do derramamento, da questão da tomada de hormônios. Então, nós não tínhamos ainda uma equipe pronta para isso. Demanda uma série de tecnologias, né? E é necessário, desculpa lhe interromper, é necessário um atendimento especializado para esse público, né? Sim, por enquanto, sim, né? Porque as pessoas, por que abrimos com tanta dificuldade para outras pessoas? Por que para um ambulatório trans? Está privilegiando, é como se eu estivesse dizendo, olha, seja um trans que vai ter um ambulatório, né? Parece louco isso, mas tem gente que pensa assim. E aqui eu preciso elogiar uma pessoa que foi assim das mais corajosas, que é a irmã Liliane. Ela é professora da UFN, uma irmã religiosa, né, uma católica, enfim, uma freira, que era diretora da Casa de Saúde quando ela abriu o ambulatório trans. E eu falava, nossa, se eu apanhei, eu imagino ela, né, porque é todo um outro contexto. E ela é muito firme nessa postura, e o ambulatório trans hoje já tem pessoas extremamente capacitadas, assim como o do município. O que ainda é difícil, né, é as pessoas chegarem lá. Porque sempre fica aquele medo. Como foram muitos anos de preconceito, de eu chegar no serviço e não conseguir um atendimento adequado, ouvir piadinha, isso era uma fala recorrente enquanto eu estava coletando os dados do doutorado. Para que eu vou lá, Marta? Se eu sei que vão rir da minha cara, não vão resolver o meu problema. E eu tive questões assim práticas. Por exemplo, eu estava viajando e a Verônica me ligou, Marta, tu está aqui, olha, eu caí, machuquei meu pé, preciso no serviço de saúde. Eu falei, eu não estou aí, mas assim que eu chegar em Santa Maria, eu vou te visitar. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava com uma bota, sabe aquelas botas para imobilizar o pé? E o pé era uma bola de futebol. Eu disse, Verônica, nossa, teu pé não está legal? Ela, não, mas me atenderam. Eu falei, não, vamos voltar lá, né? Daí tu volta, tu fica,
Ó, o nome é feminino. Hoje a gente não precisa mais brigar por isso, já é respeitado o nome feminino. Mas naquela época ainda era, tu tinha que insistir nisso. Resumindo, fizeram um exame, porque, infelizmente, eu vou dizer que era, acho que era porque eu estava junto, né? E ela tinha quebrado o pé. Né? E assim foram outros tantos casos. Muitos eu teria para relatar, e eles estão na minha tese, inclusive alguns gravíssimos, que não foi nem feito exame, ou então olha para uma travesti, ela vai lá com problema de uma unha encravada e já pedem um exame para HIV, como se ela só fizesse sexo. E não, ela tem coração, ela tem rim, ela tem pulmão, ela tem outros problemas de saúde. Quantas foram no serviço de saúde? Aqui não é o atendimento para vocês, é lá na Casa 13, que é onde fazem. Então, são coisinhas assim que tu vê que hoje já estamos mais avançados. Acho que os 2 ambulatórios trans que nós temos na cidade, tanto do município quanto da Casa Saúde, como a Casa Verônica, que tem lá na universidade hoje, acolhe muito esse povo e consegue dar um atendimento mais adequado, digamos assim. Mas ainda há uma baixa procura, principalmente de mulheres trans. E homens trans até procuram mais, porque eles não vivenciaram o mesmo preconceito das gurias há um tempo atrás. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta com relação ao mapeamento. Existe um mapeamento hoje em Santa Maria, feito pela senhora, por alguma universidade ou pelo município, ou outro órgão público, sobre essa população? Quantas pessoas trans hoje existem em Santa Maria? Tanto homens trans quanto mulheres Sim. trans. Eu não acredito que exista uma coisa estatística assim tão, né? Até porque hoje tu já tem no serviço de saúde ali para colocar se a pessoa é trans, bi e tal. Mas nem sempre a pessoa se identifica como uma pessoa trans por medo também, muitas vezes pelo medo de não ser respeitada, enfim. Mas o que eu posso te dizer, que foi uma coisa bem interessante do meu trabalho de doutorado, que era para pesquisar, meu foco era pesquisar o itinerário terapêutico das travestis de Santa Maria. Quer dizer, quais são os caminhos que elas procuram para cuidar da sua saúde. Automaticamente, por ter acompanhado elas tempos anteriores, eu sabia que elas não iam no serviço de saúde por esse medo do preconceito. Mas, mesmo assim, o professor mandou, eu fiz na Federal de São Paulo, obedeci. Fiquei um mês todo aqui, porque era etnografia, aquele que tu praticamente vive com as pessoas para poder coletar os dados, né? Dentro da antropologia. Isso, então. ele era antropólogo, é antropólogo, Pedro Paulo, e aí ele me pediu, vai lá e vê onde elas cuidam. Voltei, digo, olha, elas não vão, eu já sabia, elas não vão nem no hospital, nem no pronto-socorro, mesmo que levem uma facada, elas evitam o serviço de saúde para não sofrer preconceito. Volta e descobre onde elas cuidam, em algum lugar elas cuidam. Voltei, gurias, onde? Quando assim uma se machuca, ou quando tu quer um cuidado, onde tu vai? E aí a resposta foi muito clara. Nós vamos no nosso pai de santo, na nossa mãe de santo. E aí abriu um outro mundo. Olha, para te ver o que é o preconceito, né? Eu que me achava uma pessoa muito livre, muito solta, e eu acompanhei muitos anos elas ali durante o cuidado para a prevenção da AIDS, e eu não sabia que elas iam nessas casas. E aí eu comecei a acompanhá-las nesse serviço e abriu um leque. E eu vi que nessas casas tem muita população trans, muitas são mães de santo, pais de santo, e foi esse o boom da minha tese, né? Que Santa Maria, na época, eu até não quero dizer números aqui, mas eram mais de 200 casas de religiões afro registradas na prefeitura, que a gente, de novo, invisibiliza. Né? Isso foi, eu defendi em 2013, foi em 2010, que eu descobri todos esses dados e essa riqueza, assim, que foram outras travestis de outros mundos, com outros cuidados. Então, elas me levavam nas casas onde elas eram cuidadas, e aí eu sempre ficava me perguntando o que nós, profissionais de saúde, fizemos nessas casas. Eu nunca vi nós atuando em parceria, cuidando junto. Então, acho que são caminhos que a gente ainda está descobrindo. Com relação à AIDS, né? A senhora falou que, voltando, né, ao início, lá em 95, há 30 anos, né, os números dos casos de AIDS em Santa Maria lhe chamaram a atenção naquele momento. Hoje os números são muito, muito maiores daqueles 100 e poucos, né, que lhe chamaram a atenção, enfim, quase 200 no meio da década de 1990. Embora acho que o município, por vezes,
reduza, consiga fazer políticas públicas que reduzam esses números de conscientização, enfim, mas os números, como em Santa Maria e outros municípios, são elevados. O que de repente, está faltando alguma coisa ou não está, isso é um caminho natural, ou se está faltando, o que está faltando para, de repente, conscientizar mais a população nesse sentido? Quem sou eu para dizer o que está faltando, né? Mas eu acho que tem uma coisa que bate muito forte na pessoa, né? Então, por exemplo, eu fui criada toda formatadinha, né? Naquela questão de família, enfim. Quebrar esses preconceitos foi doloroso. Eu não vou dizer que foi muito simples, mas eu consegui me desprender disso e eu não tinha problema de ir na casa de prostituição, casa das gurias, nada era difícil, até eu olhar um dado que eu não queria ver em Santa Maria. Naquela época, na década de 90, 13% dos infectados pela HIV/AIDS era pelo uso de droga. E que droga? Droga injetável. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu que passei a vida inteira ouvindo o discurso da minha mãe, não chega perto de droga, droga isso, droga aquilo. Eu falei, eu vou ter que conversar com esse povo. Até que chegou um menino muito jovem, eu fui a primeira enfermeira a trabalhar no COAS, que era Centro de Orientação e Apoio Sorológico, era onde fazia o teste HIV. Quando abriu o COAS, eu estava lá, né? E esse menino muito jovem chegou e deu positivo o exame dele. E aí eu falei, nossa, mas eu acho que ele nem teve relação sexual ainda. E ele falou, não, tia, eu peguei compartilhando seringa. Então, assim, quando tu escuta isso, tu pensa, bom, eu vou raciocinar pelo óbvio. Se para prevenir pelo sexo eu tenho que distribuir preservativo, para prevenir pela seringa, como é que ele tinha se infectado? Ele usou a mesma seringa do coleguinha dele que estava infectado. Então, veio HIV, veio hepatite, veio sífilis, veio tudo que vem pelo sangue. Qual é o lógico? Eu tenho que dar uma seringa limpa para ele. Agora, quem está de fora e vê isso, vai dizer o quê? A Marta está estimulando o uso da droga. Então, nós eu tive o privilégio de montar o primeiro, montar não, né? Fazer parte de uma equipe que montou o primeiro redução de danos itinerante no Brasil, em parceria com o Ministério da Saúde. Nós recebemos as seringas do Ministério, nós íamos, claro que não era na frente da escola, nem da igreja, muito menos da faculdade, a gente chamava de brete, era onde eles se escondiam. Brete tem a ver com quem é gaúcho sabe disso, né? O cara se embreta ali e não sai, a droga tem muito disso. Nós íamos nesses lugares onde eles se escondiam para usar droga e a gente dava uma seringa limpa e ele devolvia suja. Isso fez com que de 13% nós viéssemos para 3%, pelo compartilhamento de seringas. Aqui em Santa Maria. Aqui em Santa Maria. E isso nós tivemos, como ele era itinerante, era Caçapava, Júlio de Castilhos, Tupaceretã, Santiago, não vou me lembrar agora dos 9, mas eram 9 municípios aqui da região que aderiram a esse projeto. E eu me lembro muito de Caçapava, porque como eu sou de Lavras, vizinha, o dia que nós fomos lá propor, porque daí eu fui nos presídios para me tornar conhecida pelo traficante, pelo próprio usuário, olha, eu só sou enfermeira, não me interessa se tu usa, se tu não usa, eu só quero evitar que tu passe, de repente, para tua mulher, para um amigo, tu vai evitar essa cadeia de transmissão. Então, eles faziam que quem estava na rua soubesse quem nós éramos. E em Caçapava a gente foi propor e o prefeito disse, não tem como eu dar seringa para o usuário. Imagina, vão ir para a rádio, vão contar isso, nunca mais eu me elejo. E aí nós fizemos uma reunião com uma comunidade inteira de Caçapava, isso envolveu o colégio, todo mundo. E nesta reunião, que eu achei que o projeto não ia passar, tinha um menino que estava infectado. E aí, uma profissional de saúde de lá disse, pode até implantar esse projeto aqui, mas aqui as pessoas não pegam pela droga, elas pegam pelo sexo. E aí o menino veio lá do fundo, assim, ele tremia, eu nunca mais esqueci esse menino, até depois ele trabalhou conosco. Ele pegou o microfone e disse, olha, a senhora está enganada. Eu uso droga, eu me infectei pela seringa, eu não queria que meus amigos se infectassem. Bom, derrubou ali, o projeto foi aprovado, mas são projetos que naquela época era muito inovador e tinha muito preconceito em cima disso, porque quem olhava eu dizendo assim, quem sabe tu hoje não usa a injetável, troca por uma fumada, porque tu vai ter menos risco, né? O projeto era isso, reduzir o risco da pessoa. Para quem escuta sem entender o contexto, vai achar que eu estou estimulando o uso da maconha. Né? Então, tu tem que te despir
E esse foi o mais difícil para mim, porque eu me criei numa família que meu pai gostava do esquinho na hora do almoço, a minha mãe fumou cigarro normal a vida inteira, e eram extremamente cuidadosos com assim, olha, não pode usar nada, tanto que eu não aprendi a tomar nem cerveja, né? Então era complicado para mim, eu ir toda muito certinha, e aí eu tentava falar a linguagem deles para que eles me compreendessem, eu não ia chegar lá falando em doença, eu tentava ouvir como eles falavam e repetia aquela fala para dizer, olha, não estou aqui para entregar vocês para a polícia, mas eu falava na linguagem deles, assim como eu aprendi o dicionário das travestis, né? Então, muitas vezes eu falava paralelo com elas, inclusive o último capítulo da minha tese é esse, é o dicionário bate-bate, que é a linguagem das travestis. Eu acho que o profissional de saúde, ele tem que chegar e não só falar, mas aprender a ouvir a população. E eu acho que a minha vida foi muito isso, de ter essa sensibilidade eu acho que a minha maior vocação foi essa, mais do que ser enfermeira, era escutar o que aquela pessoa estava precisando, o que ela queria de mim de verdade, né? E não o que eu queria impor a ela. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, né, projetando, de certa forma, o futuro, né? Falamos, né, que a senhora iniciou essa caminhada aqui em Santa Maria em 1995, esse ano, né, ou já completou, né, ou completa 30 anos, eu não sei que mês foi. Fazendo tendo uma perspectiva para daqui a 30 anos, como a senhora quer ver a saúde pública aqui no município, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, né, a questão do tratamento para populações que precisam, né, que muitas vezes são marginalizadas, que ainda sofrem com preconceito. Como a senhora deseja, né, no seu ideal, ver a política pública da saúde daqui a 30 anos? Bom, eu sempre disse que eu fui uma pessoa que tive várias sortes na vida. Uma delas foi nascer com o SUS. Eu nasci como enfermeira em 84, me formei na FACEM, fui trabalhar no Paraná, que foi um dos berços da reforma sanitária. Então, eu lutei, sim, pela criação do SUS. E eu sei que tem um monte de falhas, que nem todo mundo consegue o acesso na hora. Mas, gente, o SUS... até os alunos dizem, lá vem ela, o SUS é lindo, o SUS é lindo. Isso tudo que tem hoje foi muito suado. Então, o meu desejo é que o SUS cada vez mais se fortaleça. São poucos os países que têm acesso integral para todo mundo, e isso nós já temos, já é uma realidade. Eu só espero que isso cresça cada vez mais, e quanto mais isso cresce, mais as pessoas terem acesso com dignidade, com respeito, que os profissionais de saúde sejam formados nessa linha da humanidade. Não adianta eu ter milhares de títulos se eu não souber conversar com as pessoas, respeitar quem eu estou atendendo e, principalmente, tentar me colocar no lugar dela. E se fosse comigo, como que eu queria ser tratada? Como que eu queria ser olhada? Porque isso não é nem o tratar, é o olhar, né? Então, que seja de um olhar acolhedor, que as pessoas joguem fora o ódio, né? Um pouquinho mais de amor. Não precisa nem ser por favor, tem que ser sem favor, tem que ser espontâneo. O SUS, né, é o Sistema Único de Saúde, né? Claro que é uma sigla amplamente conhecida, né? Mas para a gente colocar alguém que possa ficar em dúvida, é o nosso Sistema Único de Saúde, que advém foi constituído, foi criado através da Constituição de 1988. Marta, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela homenagem que você vai receber no início de maio, né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, não só pelo título, que eu estou extremamente honrada, mas pelo espaço de poder falar sempre, para quebrar preconceito, para que as pessoas entendam que o mundo mudou e a gente precisa se adaptar, né, às novas realidades, que o Brasil não carregue mais esse título. Esse é o meu maior sonho, que nós não carreguemos mais esse título de que mais mata pessoas LGBT e mulheres, que a gente consiga eliminar isso do espaço. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a você também pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos que você pode ter acesso às principais informações do Parlamento Municipal através das redes sociais da Câmara de Vereadores de Santa Maria, através do YouTube da TV Câmara, que é o TV Câmara Santa Maria, e, é claro, através do canal aberto 18.2. Até o próximo Câmara Entrevista.